O prefeito Fernando Haddad avalia que os protocolos da polícia não foram observados. Começou o mês da segurança pública na Câmara. Vereadores aprovam a lei de diretrizes orçamentárias. Discutidas políticas públicas para reduzir o número de jovens mortos. Sessão solene em comemoração aos 60 anos da Associação Paulista de Magistrados homenageia desembargadores com destaque sociocultural em São Paulo. Agora, no Jornal da Câmara. Boa tarde. Mais de 200 presos, um número indeterminado de feridos, depredações, destruição, um rastro de vandalismo e uma sensação quase unânime de que a polícia militar exagerou na repressão ao protesto de ontem. O quarto contra o aumento no preço das passagens de ônibus, trens e metrô em São Paulo. O repórter Fabrício Glória acompanhou a manifestação do começo ao fim. 5 horas da tarde de ontem, os manifestantes já estão reunidos em frente ao Teatro Municipal. Os representantes do movimento estão dispostos a continuar os protestos. Vão continuar de forma pacífica. A gente também não vai voltar atrás na nossa exigência de que se reduza a passagem, volte a ser pelo menos R$3. E a truculência, a violência é sempre por parte da polícia, é sempre quem começa o confronto. A nossa resposta é simplesmente a resposta da população indignada que passa sufoco todo dia no ônibus lotado, trem lotado. E R$3,20 é um absurdo perto do transporte que a gente tem. Meia hora depois, 2 manifestantes são detidos pela polícia. Jornalistas e fotógrafos acompanham a ação. É nesse momento que alguns manifestantes repudiam a ação dos policiais e a confusão tem início. A polícia emparedou alguns manifestantes. Após a confusão, cerca de 40 pessoas foram detidas pela Polícia Militar. De acordo com o comandante, foram encontrados com alguns manifestantes facas, coquetel molotov e maconha. A manifestação continua aqui em frente ao Teatro Municipal. Não é só R$3,20, não é? Tem outras questões dentro desse R$3,20. Né? Assim, mais próxima disso tem o salário mínimo, né? Tem várias questões, tem a questão da polícia, tem outras questões e outras tantas questões sociais, né, que a gente também está aqui para lutar. Eu acho que tudo isso aqui é uma insatisfação muito pequena que existia dentro de cada um e foi juntando, foi acumulando, foi crescendo e chegou uma hora que teve que sair para fora. Talvez isso seja só o começo. O protesto fez com que comerciantes da região fechassem as portas mais cedo. Algumas ruas foram bloqueadas. Quem precisou pegar o ônibus não conseguiu. Não tenho nem comentário. Imagina, a gente trabalhar o dia inteiro e não conseguir passar para ir embora. Motoristas tiveram que voltar pela contramão. Enquanto isso, a manifestação seguia pelas ruas do centro. Enquanto a maioria exercia o direito de protestar, outros se preocupavam em depredar o que viam pela frente. Esse ônibus ficou completamente pichado. O protesto tomou maiores proporções na Avenida Ipiranga. Uma multidão caminhava em direção à Rua da Consolação. Ali, o cenário se transformou em confusão. A tropa de choque cercou os manifestantes. Tiros de bala de borracha, bombas de gás lacrimogênio. Muito corre-corre. Parece uma guerra civil. Aí quando sai pra rua dá isso, né? É isso? 13 de junho de 2013, o dia que a cidade de São Paulo foi dominada pela violência.
Fabrício Glória, que fez a matéria que você acabou de assistir, está aqui comigo no estúdio. Fabrício, é um prazer tê-lo conosco. Fabrício, você testemunhou esse protesto à luz da visão do repórter, de alguém que está lá para relatar algo que acompanha e não para dissertar sobre algo que acompanha. É mais cidadania ou é mais vandalismo? Olha, boa tarde a todos. Bem, o vandalismo a gente viu que aconteceu aí, né? Inclusive a gente até percorreu as ruas da cidade hoje, a gente viu alguns monumentos depredados, a gente mostrou na reportagem pichação, mas pela proporção da manifestação, Wagner, são 15 mil pessoas. A gente sabe que o movimento Passe Livre está ligado ao movimento estudantil. Essas imagens, Fabrício, são de hoje cedo. Sim. Né? Daquilo que vocês constataram ontem, bancas de jornais destruídas, aquelas coisas todas. Mas, enfim, essas já são imagens do day after, do recomeço, digamos assim. A gente vê uma agência bancária aí toda pichada, mas parece ser uma minoria, porque são 15 mil pessoas e a gente acompanhando a manifestação, a gente vê que na periferia da manifestação tem sim pessoas mascaradas, tem sim pessoas com paus, pessoas pichando, a gente mostrou na reportagem, porém, a maioria das pessoas que estava ali estava convocando a população para protestar. Não dá para generalizar que todos são vândalos ali no meio. O vandalismo aconteceu, mas eu acredito que a maioria dos manifestantes estava ali manifestando por um direito de cidadania. Sim, de protestar. Fabrício, um outro ponto que chama muita atenção nesse protesto é a questão do envolvimento de profissionais de imprensa em casos que acabam resultando em prisões. A gente teve aí alguns casos e parece haver um clima de hostilidade. Uma bala como esta, vejam só, isso aqui é uma bala, né? A gente tem aí uma bala de borracha. O Coronel Camilo daqui a pouco vai explicar como é que ela funciona, como é que é esse artefato. Isso aqui é uma base de uma bomba de gás lacrimogênio. Esses dois artefatos foram recolhidos por um estagiário aqui da Câmara Municipal de São Paulo, o Guilherme Lázaro Mendes, que passava pela manifestação, não foi a manifestação, teve a curiosidade jornalística de recolher e de trazer para a gente aqui no Jornal da Câmara. Você sente que esse clima de hostilidade com a imprensa, ele também parte a parte? Por exemplo, da polícia, argumentando que a imprensa infla os manifestantes, e dos manifestantes argumentando de que a imprensa é o símbolo máximo do capitalismo. Olha, eu acredito, a gente acaba tendo que se infiltrar, digamos assim, estar presente para reportar o fato. Não sei, acho que na reportagem a gente viu alguns fotógrafos caindo ali para registrar o momento. Eu não sei se essa conduta é a correta, né, de se aproximar tanto para tirar uma foto ou para registrar o fato. Na verdade, eles estão ali através de um direito social da comunicação, né, de levar informação para todos. Mas não justifica, talvez, acho que foram 7 repórteres feridos na Folha de São Paulo, inclusive a Juliana Valone, que tomou Valone que levou um tiro como esse numa foto feita pelo Diego Zanqueta, do Estadão, que foi a foto que o UOL usou ontem à noite. A foto que foi ao ar no UOL é essa foto. Não é essa foto. Essa é a repórter da Folha. Essa é a repórter da Folha, que foi atingida por uma bala de borracha como essa, corre o risco de ter uma lesão mais séria. As últimas informações é que não feriu o globo ocular, ela passa bem, ela colocou uma informação na internet, a Juliana passa bem. Também teve o caso do Piero Locatelli, da Carta Capital, que encontraram vinagre dentro da mochila dele, né? Sim. E aí a polícia não tinha como identificar esse produto na hora, ele acabou sendo detido. Eu acredito que o vereador Ricardo Young ontem compareceu no 78DP, 78º. E no primeiro também. No primeiro também. Como é que estava o clima lá, vereador? O senhor teve acesso aos detidos? Como eles estavam? O clima nas duas DPs era um clima tranquilo, os delegados estavam bastante preparados para receber os manifestantes. Agora, a minha informação bate com a sua, Fabrício. Eram na 78ª, tinha cerca de 100 manifestantes detidos, sendo que eu contei apenas 9 que efetivamente portavam objetos que tinham risco. Tinha uma mochila com coquetel Molotov, algumas mochilas com vinagre, mas a ampla maioria dos manifestantes não tinham nenhum objeto, estavam completamente
desarmados e sem qualquer objeto para se cometer vandalismo. Fabrício, um repórter do Jornal Diário de São Paulo contou que o uso do vinagre, na verdade, que os profissionais que andam com vinagre, eles estão com esse vinagre muito para que, caso estoure uma bomba de gás lacrimogêneo, eles possam encher a mão de vinagre e passar no rosto, gerando uma sensação de conforto. O senhor conhece essa técnica? É isso mesmo? Eles acabam usando isso. Aliás... Não me parece que alguém vá fazer alguma atrocidade com vinagre. Bom, duas coisas... É possível fazer alguma coisa? Não atrocidade, mas significa o quê? A maioria que está levando vinagre é porque está indo realmente para... Vai estar no meio do confronto. Ele já leva o vinagre porque ele falou, vou estar lá no meio, vou precisar no vinagre. Então, ele já está predisposto a estar no meio. Agora, concordo muito com o Fabrício, viu? Ou seja, a maioria da população que está ali, desses manifestantes, são gente de bem mesmo, que quer se manifestar. E a Polícia Militar de São Paulo, ela garante esse direito democrático de todos eles. Ou seja, proteger quem queira se manifestar de forma ordenada. E muitas vezes tivemos aí 15 mil professores, 10 mil professores, fechando inclusive a Paulista de forma pacífica. Agora, o que tem aí é infiltrado nessa turma, uma turma de baderneiros mesmo, uma turma que só quer fazer bagunça. É essa que quebra o ônibus com skate, é essa que dá voadora nas janelas lá da entrada do metrô, é esses que ficam pichando o ônibus, é esses que inclusive insuflam. E o fato até de não ter um instrumento que possa fazer lá, depredar, não quer dizer que ele não tenha participado de alguma ação mais violenta, que ele esteja jogando as coisas fora, não quer dizer que com o pé, como fez aquele menino que dava voadora lá no metrô. Ou seja, a polícia pegou aqueles que eles identificaram que naquele momento pudesse ter feito alguma ação mais crítica. Vereador Coronel Camilo, eu tenho que discordar do senhor com todo o respeito que eu tenho pela sua atuação e pela sua visão da questão da segurança, porque ficou evidente que houve excessos por parte da polícia. Por dois lados. Quando a tropa de choque entrou na Paulista e cercou os manifestantes sentaram no chão, clamando por não violência, para que não houvesse violência. A tropa de choque simplesmente desconsiderou. Eu, na primeira DP, entrevistei um rapaz que foi agredido a cacetete, estava com o corpo todo marcado, não tinha nenhum sinal de vandalismo. A própria polícia já tinha reconhecido que ele não estava envolvido em nenhuma ação de vandalismo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos falando de uma tropa preparada, de uma tropa preparada, inclusive, para situações de conflito de rua graves, inclusive situações de conflito armados. É uma tropa preparada com armamento e preparada psicologicamente. Essa tropa deveria poder discernir quem oferece risco de quem não oferece risco. Ainda mais porque quem oferece risco, os vândalos a que vocês estão se referindo, que efetivamente existiram, foi uma grande minoria na manifestação. Por que a tropa não se deteve nessa minoria, em vez de comprometer e ameaçar a justa manifestação da população de São Paulo? Essa é a grande questão. Antes que o senhor responda, e para complementar a pergunta do vereador Ricardo Yang, o prefeito Fernando Haddad disse que a polícia deixou de observar, aspas, alguns protocolos. Essa declaração foi, inclusive, destaque em boa parte da manhã no G1, uma entrevista que ele deu à Globo News. Ele acrescentou, o prefeito Fernando Haddad, que a população repudia abusos cometidos pelos dois lados e que o que aconteceu na noite de ontem, aspas novamente, não ficou bem para a polícia. Eu queria que, com base nessa repercussão do prefeito Fernando Haddad, o senhor respondesse à intervenção feita pelo vereador Ricardo Yang. Então vamos lá, olha, deixar bem claro para todos até. Onde houver excesso tem que ser apurado. E a Polícia Militar é rigorosa na apuração daquilo que está de errado, daquilo que passou do limite. Então, se houve algum momento excesso por parte da polícia, Ricardo, pode ter certeza que a nossa corregedoria o pessoal vai apurar. Né? E a gente vê até que aconteceu, não tenha dúvida que aconteceu. Agora, o que estava acontecendo ali, por que não agir? A tropa de choque realmente é a tropa mais preparada para fazer isso. E ela tem mantido ao longo do tempo ações que fazem jus a isso. Ela está preparada para isso. Agora, não estava se identificado ali quem que é o pacífico, quem que não é o pacífico. Isso não é tão claro assim como o senhor colocou. Tá? Eu participei de ações de polícia, não é tão fácil identificar aqueles que estavam quebrando. E outra, hein, para todos que estão assistindo hoje, nenhum policial levantou ontem da sua cama, deixou sua esposa em casa, seu filho e falou, vou para lá para bater em manifestante. Isso não aconteceu.
A polícia foi lá e acompanhou até o momento em que se começaram a quebrar as coisas, como o próprio Fabrício falou. Chegou um momento que eles deixaram de ser pacíficos. Começaram a quebrar vidros, começaram a pichar ônibus, começaram a furtar, inclusive, pessoas. Ele mesmo foi furtado lá. Então, o que acontece? Quando perde, quando quebra a ordem, não tem como não intervir. Olha as imagens da depredação. Então, eles estavam depredando muito. Isso quem perde somos nós, cidadão. Quem vai pagar o metrô, quem vai pagar o ônibus quebrado, vidro quebrado, janela quebrada, o ônibus pichado, é você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo. Então, a polícia, ela intervém para restabelecer a ordem. Foi feito um acordo lá com os nossos manifestantes que não era para subir para Paulista. E se identificou que em qualquer momento, esses que estavam lá, a inteligência identificou que eles iam para quebrar. Eles iam para quebrar. A informação que tinha, em qualquer lugar da cidade, eles foram predispostos a enfrentar a polícia. Tanto é que uma boa parte estava lá com o seu vinagre no braço para poder se proteger. Agora, uma outra coisa que quero deixar bem claro também para o nosso prefeito Haddad. Eu acho que está na hora, assim, de simplesmente falar, olha, a polícia não cumpriu lá o seu protocolo, é muito simplista nesse momento. Eu acho que o importante agora é sentar, chamar essa turma para negociar, mesmo que seja para não abaixar, não mudar a passagem, isso é um outro problema, mas o canal tem que ser aberto, né? E isso está acontecendo, não é que a polícia teve lá, não é responsabilidade da polícia só. Quem aumentou a passagem foi o senhor, prefeito Haddad. A passagem de ônibus era de R$ 3,00 em São Paulo. A partir do dia 2 de junho, ela passou a custar R$ 3,20, um aumento de 6,67%, diante de uma inflação de mais de 15,5% no mesmo período. Ou seja, esses 20 centavos, eles perfazem um aumento que é praticamente de 1/3 em relação ao volume da inflação acumulada no período. Só complementando, só complementando isso que eu estou falando do prefeito. Eu preciso retomar um pouco o ponto anterior, vereador. Só para terminar do prefeito. Então, só uma coisa. Só para dizer o seguinte, não é que eu não sou contra o aumento da passagem, de jeito nenhum. Eu acho até que os jovens gastam muito mais em cerveja até do que estão reclamando aí. Mas o que eu estou falando é de abrir a negociação. Sim. É isso que precisa. Nós precisamos negociar. Eu quero voltar à situação anterior, porque nós não podemos deixar batido algumas declarações que o vereador Camilo acabou de colocar. É desejável que a polícia haja de forma racional. Todos esperam que a polícia preparada reprima o vandalismo. O que não é desejável é se argumentar que, em nome da coibição do vandalismo, a polícia exceda o seu poder e abuse do seu poder. Eu entrevistei cerca de 50 manifestantes ontem na 78ª e mais cerca de 20 na primeira. E as condições de agressão da polícia não conferem. O senhor me desculpe, vereador Camilo. Quantos policiais não conferem com o que o senhor falou. Eu conversei com o comandante da operação, o capitão Benhur. Eu conversei o tenente-coronel Benhur por telefone, porque havia um grupo de manifestantes que tinha sido detido e não tinha comparecido à delegacia. Eu liguei pessoalmente para ele para saber o paradeiro desses manifestantes e perguntei, Tenente Coronel, o senhor garante que esses manifestantes vão ser bem tratados, que as manifestações estão seguras? Ele disse, garanto. E depois nós tivemos uma denúncia que uma pessoa, um policial do lado dele, agrediu a cacetadas, com cacetetes, um manifestante. Outra coisa importante, Coronel Camilo, o senhor e eu estivemos juntos no depoimento do capitão Debrúcios Monteiro, e eu perguntei ao capitão, daqui a pouco nós teremos manifestações na rua, capitão. O senhor é o comandante da polícia aqui na capital. E li para ele o depoimento do cidadão André Montilho, que tinha sido agredido por 3 policiais no dia anterior, estava internado no hospital Oswaldo Cruz. O capitão disse, me mande esse material, será apurado e garanto que todos os abusos que eventualmente ocorrerem, eu responderei. Então, o que eu estou dizendo... Eu assino embaixo isso. O que eu estou dizendo, coronel, é que gostaríamos que a polícia atuasse como o senhor disse.
mas de fato ela não atuou. Aonde e agora não vamos minimizar a violência policial. Não estou minimizando, não. Em função dos vândalos que efetivamente ocorreram. Os vândalos devem ser presos, devem ser punidos, devem ser colocados na cadeia. Agora, excesso de violência não pode ser tolerado pela sociedade. E outra coisa que o senhor falou, o senhor disse assim, aqueles que estavam carregando vinagre estavam indo para a manifestação. Claro que estavam indo para a manifestação, é direito democrático se manifestar, assegurado na Constituição. Sem dúvida. E a polícia deveria garantir isso. Ela garantiu isso. Ela garantiu até o momento que começou a quebrar. Mas nós não podemos admitir que se quebra a cidade para fazer manifestação. Sim. Volto a falar. Coíba aqueles que quebraram, mas mantenham o direito à manifestação dos outros 15 mil. O próprio Fabrício disse isso. Não posso também aceitar. Era uma minoria dos 15 mil. É uma minoria. Olha a foto. É uma minoria. Todos os 15 é mil. uma minoria que faz isso, sem dúvida nenhuma. Como então, é uma agora minoria. Vai reprimir o direito de manifestação por causa de uma minoria. Não tá. Esse discurso você que está nos ouvindo. Não, senhor. Senhor, você que está nos ouvindo aí, pode se manifestar a hora que você quiser, que a polícia vai garantir. O que não pode é quebrar. Não pode é quebrar. Se quebrar, a polícia vai prender você. Você tá que está me ouvindo aí, tentou se manifestar ontem, não conseguiu por causa da polícia, por favor, escrevam para o Você que não conseguiu chegar em casa ontem, você que é a mulher desse policial que tomou a garrafada, que está em estado grave, também escreva para o doutor Jung aqui, né, do Ricardo Jung, para dizer também o lado da polícia. Escutou lá 50, 60 manifestantes. Vai escutar 60 policiais, a família desses policiais, e vai visitar esses policiais que estão internados no hospital. Com o maior prazer de Wagner e Fabrício e Coronel Camilo. A minha posição é radicalmente contra a violência. Eu também sou. E totalmente a favor da liberdade de manifestação. Eu também sou a favor da liberdade. Então, aonde houver violência, eu estou à disposição para qualquer tipo de denúncia. Venha do lado que vier. Qualquer lado. A nossa função é coibir a violência e garantir manifestações. Assine embaixo o que ele falou e contem comigo para isso. Não quebrem, não quebrem a cidade aí, não deixe o cidadão de São Paulo merece uma cidade em paz. Não desse jeito, com as pessoas saindo e depredando a cidade como aconteceu ontem. Sinto muito, pode ter algum excesso, pode ter problema, vamos apurar rigorosamente. A polícia vai, inclusive, trazer à imprensa o resultado dessas apurações, como sempre fez. O que nós temos que fazer é não admitir que essas pessoas façam o que fizeram com a cidade esses 2 dias. Manifestação será sempre garantida. Pode fazer, e é um direito. Assim como o Coronel Camilo considera que danos materiais são suficientemente graves para justificarem a ação policial, danos contra vocês, pessoas, seres humanos, também são injustificáveis, aliás, principalmente injustificáveis. Então, por favor, se manifestem em relação aos abusos policiais que eventualmente vocês foram vítimas. O repórter Fabrício Glória quer fazer uma pergunta a ambos, mas uma coisa que me chamou a atenção ontem, assistindo, por exemplo, ao Jornal da Globo e aos noticiários de fim de noite, Fabrício, é que a Polícia Militar já chegou a alguns pontos da manifestação com ônibus. Ou seja, havia uma estrutura montada, eu não quero ser leviano aqui, vereador, se eu tiver... Mas é para garantir a segurança, né? É isso mesmo. Mas o ônibus para recolher preso é para garantir... Não, o ônibus só para levar tropa, filho. Não, mas... Não, a tropa se desloca em ônibus normalmente. E os presos foram onde? Os presos, se foram chamados, foi chamado ônibus. Eu fiz a desocupação do Largo São Francisco, levei 290 para o distrito naquele momento. Eles foram em ônibus, pegamos em ônibus a polícia para levar preso. Fabrício. Bem, a gente não pode esquecer que na próxima segunda-feira o movimento já marcou uma nova manifestação. Já existe a manifestação do governador e do prefeito de que não vão voltar atrás com relação ao reajuste. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte... É a melhor forma de conter e manter a ordem numa manifestação utilizando gás lacrimogênio, balas de borracha, bombas de efeito moral? Na próxima segunda-feira, muito provavelmente, a gente tem notado que as manifestações têm crescido, elas começaram com 5 mil pessoas. Chegaram a outros estados? Outros estados foram... Rio de Janeiro e Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Nota-se que o assunto não gira em torno somente do aumento da passagem, né? Me parece que a repressão, que esses casos de violência têm gerado um desconforto também com relação a outros assuntos de controle social e segurança pública. E o que a gente quer saber... Como que vai ter segurança pública na próxima manifestação? Se as pessoas podem sair às ruas para se manifestar ou se devem ficar em casa, né? A gente notou nas imagens ali alguns cartazes, saímos do Facebook, né?
Porque muito se criticava a manifestação na internet e agora os jovens estão indo para as ruas se manifestar e a gente vê que muitos estão saindo machucados, colegas jornalistas. A pergunta é a seguinte: na próxima segunda-feira a operação vai ter um posicionamento diferente, coronel? Como é que a gente vai... Eu gostaria de responder esse coronel, até porque eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre isso. Uma coisa que eu e o coronel concordamos é o seguinte: não há legitimidade em qualquer violência. A violência deve ser coibida por todas as partes e não deve ser admitida por ninguém. Tá? Esse é o ponto principal. Se a manifestação de segunda-feira tender a repetir o que nós vimos, eu acho que é hora de sentar e conversar. Tá? E aí eu queria justamente ouvir a opinião do coronel Camilo sobre isso. A grande discussão, e ele antecipou isso, não é a questão do aumento. É para onde vai o dinheiro. Eu estou na Comissão de Transportes aqui da Câmara e nós temos as informações de que o subsídio para o transporte de ônibus entre concessionários e permissionários já explodiu. Toda a dotação orçamentária é feita para o ano inteiro e vai chegar a 1 bilhão e 200 milhões. Né? E 200 milhões. Esse aumento vai diminuir isso em cerca de 240, 300 milhões. O fato é que tem uma discussão na mesa que ninguém quer abordar. Para onde está vindo esse dinheiro? Como é que ele está sendo utilizado? Ele está indo para as concessionárias, para as permissionárias? Está indo de forma adequada? Como é que estão a planilha? Eu protocolei um requerimento na Comissão de Transportes solicitando a planilha das concessionárias, porque não é possível. Não é possível que um valor tão expressivo do orçamento do município vá como subsídio e nós não tenhamos noção do que está acontecendo com esse dinheiro. E nós sabemos que a qualidade do transporte é ruim, nós sabemos que está muito abaixo do que a população necessita, sem dizer da quantidade necessária para resolver o nosso problema de transporte, que é um dos problemas mais graves. Então, eu acredito que o movimento, aí respondendo a sua pergunta, eu acredito que o movimento deva convocar o prefeito para abrir essas informações com transparência e visibilidade. Não só porque a população tem direito de saber, mas também porque o prefeito, se quiser efetivamente justificar o porquê não vai retroceder no aumento, ele tem que demonstrar quais foram as bases de cálculo utilizadas para manter essa taxa. Bem, a gente tem algumas informações aqui, eu estava conversando com o Wagner agora há pouco. No Rio de Janeiro, a passagem de ônibus era R$ 2,70, passou para R$ 2,95. A gente viu também na televisão ontem que também houveram alguns protestos. Ontem, no Jornal Nacional, que é o noticiário mais conhecido da televisão brasileira, William Bonner leu uma nota coberta em que ele dizia o seguinte: em Porto Alegre, os manifestantes foram à rua contra a, aspas, possibilidade de aumento na tarifa. E aí eles fizeram uma notinha coberta, um VT curto, com essas informações. No Rio de Janeiro, Praça da Candelária, de R$ 2,70 para R$ 2,95, como disse o Fabrício. Assim, o que chama atenção é que parece que se cria, vereador Ricardo Yang, um primeiro grande impasse entre o discurso da prefeitura e essa construção de uma boa relação que existe entre o governo Haddad e o governo Alckmin, essa costura política que vem ocorrendo, por uma questão que parece ser a questão que tem dominado os debates aqui na Câmara durante todo este primeiro semestre, que é a segurança pública. A Câmara discutindo como a iluminação pública pode ajudar a conter a criminalidade, a Câmara discutindo Guarda Civil Metropolitana e o número do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que é um número abaixo daquele que a cidade demanda, e a Câmara agora discutindo o efeito de uma tarifa, que é uma tarifa de ônibus municipal, de metrô estadual, embora o metrô tenha sido uma concessão, e nos transportes ferroviários, na CPTM. Ou seja, o efeito reverberador, o efeito que essa manifestação ganha, no sentido de se espalhar pelo país e no sentido de trazer isso para uma, aspas, consciência política pró direito de manifestação, direito de cobrança do poder público, direito de cobrança de vocês como vereadores. Isso é algo a se enaltecer. Agora, não é algo a se enaltecer os R$ 73 mil que o metrô vai ter que gastar para trocar os vidros quebrados porque alguém lançou skate contra o vidro do metrô ou para que alguém lançou uma pedra que poderia ter matado uma criança dentro de um ônibus. O nosso produtor Marcos Campos conseguiu um vídeo
que foi postado no YouTube, eu queria que vocês assistissem a esse vídeo para que a gente continuasse nessa entrevista. 1h31, 17 graus em São Paulo. Em que um dos policiais, nessa abordagem, um dos policiais acaba quebrando um vidro. Vamos acompanhar. Você vê a imagem não é tão precisa assim. Agora, a Corregedoria tem um papel importante nisso, porque isso vai ao encontro do que disse o vereador Ricardo Young. Quando a polícia comete excessos, ela transgride e ela deixa de cumprir o seu papel, não é isso, vereador? Então vamos lá, vamos responder primeiro a questão lá. Quanto à forma... manter a ordem numa manifestação como essa, 15 mil pessoas. Para que todos até entendam, a polícia sempre vai garantir o direito de manifestação e fez isso ao longo do tempo. A polícia hoje em São Paulo, ela é uma polícia do cidadão. A razão de ser da polícia de São Paulo é o cidadão de São Paulo, não tem outra forma. No passado, lá, pode ter sido até uma polícia do Estado, hoje é uma polícia do cidadão. E ela usa gradativamente a força. A primeira coisa que a polícia faz é um procedimento que se chama verbalização, é conversar. Conversou com os manifestantes ontem, fizeram um acordo com os manifestantes que não se subiria para a Paulista, né? E aí, num determinado momento, se mudou aquilo. Então, a polícia tenta sempre evitar o confronto, sempre proteger a manifestação, sempre acompanhar até para que todos possam exercer esse direito. O que acontece é que quando isso não acontece, ou seja, quando é a quebra da ordem, como aconteceram nesses últimos episódios, ela começa a usar gradativamente a força. Então, para que todos entendam, o confronto é o pior que pode acontecer. O corpo a corpo entre um policial e um manifestante é o que mais machuca dos dois lados. Tá? Se falou muito dos manifestantes, mas temos muitos policiais feridos, aí um em estado grave ainda com garrafada na cabeça. Mas, então, usa gradativamente. Primeiro se conversa, não deu certo, vai para o gás pimenta, não deu certo, vai para as bombas de efeito moral, lacrimogêneo e fumígena. Por quê? Para não se chegar, para não ter o contato, né? A visão qual que é? Dispersar mesmo, ou seja, é para que aquele grupo que está ali praticando algum ato, que estão ali no meio, é lógico, muitos ali talvez nem estejam fazendo, mas acaba ficando no meio do grupo, é dispersar para que eles não cometam vandalismo pela cidade ou não transgridam a ordem. E isso ainda não acontecendo, não tendo essa solução, isso aí vai para a bala de borracha. Então, esse é o uso gradativo da força. E é sempre querendo restabelecer a ordem. Aonde teve excesso, aonde teve esse problema que nós assistimos na TV agora, de algum excesso, de algum desvio policial, isso eu falo com categoria e com muito propriedade. Né? Como comandante, a gente chegou a expulsar aí 200, 250 policiais por ano da Polícia Militar de São Paulo, de um efetivo de 100 mil. É muito pequeno em relação ao efetivo, mas e outra, é por qualquer coisa, não é só por isso daí não, por não atender o cidadão, por embriaguez, por outras coisas, né? Então, só para que todos entendam, a Corregedoria é forte e vai atuar sempre, e quem tiver alguma reclamação de alguma ação policial que não esteja adequada, podem encaminhar para a Corregedoria da Polícia Militar, fale conosco na internet, né, e mande para a polícia, será apurado e você vai receber a resposta, inclusive, disso. E a polícia, muitas vezes, é a primeira a vir falar dos problemas. Lembra um caso de comando próximo para o motoboy lá atrás, que eu mesmo vim a público para falar de um erro policial. Então, isso acontece. Agora, a ideia é essa. Pode ir para a manifestação, vá para a manifestação, mas não se junte com essa meia dúzia, né, como fala o nosso vereador Young, ou seja, que vão lá para badernar, para causar confusão. Tá? Não sou contra a manifestação, não entro nem no mérito da manifestação. O que eu entro no mérito é da forma. A forma é, se manifeste pacificamente. Tivemos muitas manifestações nesse sentido. Agora, fiquem longe daqueles que estão praticando o ato de vandalismo. Não fiquem próximos, né? E aí vai até o problema das repórteres, né? Então, eu até sugeri hoje ao comando da PM, e foi uma sugestão até do Mário Covas, uma identificação diferente para a imprensa. A imprensa, voltando ao que se falou, não tem uma hostilidade entre polícia e imprensa. A imprensa é necessária para todos. Nós vamos chegar ao Estado de Direito neste país pela imprensa e educação. Então, a ideia é que eles sejam identificados. Muitas vezes acabaram estando no meio
no afã de querer tirar a melhor foto, de querer pegar o melhor lance, estão no meio da manifestação, até próximo daqueles há rusgas históricas entre jornalistas e policiais. Mas tem diminuído, né? Eu, por exemplo, criei uma sala de imprensa e não faltou informação para a imprensa. E aonde isso acontece, aonde a informação é cerceada, é lamentável. A transparência é fundamental, principalmente para o poder público, né? Nós aqui, vereadores, para a Polícia Militar, Polícia Civil, tudo tem que ser transparente. O nosso objetivo aqui, vereador, não é encurralar a versão da polícia ou prover algo que envolva uma conotação de a polícia é inimiga da população. Nosso objetivo aqui é, cumprindo o papel de uma TV legislativa, é prover um debate público sobre o que está acontecendo em São Paulo. Vereador Ricardo Yang, por favor. Wagner, nós precisamos se envolver junto à população e acho que todos nós, sejamos parlamentares, poder público, nós precisamos promover uma reconciliação entre as forças da segurança e a população. Nós temos um passado que não orgulha ninguém em relação a abusos das forças de segurança. A polícia vem fazendo um trabalho extraordinário no sentido de procurar preparar melhor os seus quadros e a população precisa cobrar da polícia que ela seja defensora dos seus direitos. E ontem, falando com a mídia, eu dizia que a mídia tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Porque durante os primeiros dias da manifestação, pareceu que a polícia, enfim, estava fazendo um trabalho de repressão a atos de vandalismo, como se a manifestação fosse apenas uma manifestação de vândalos. E depois, de ontem para hoje, viu-se que não. Essa manifestação é legítima, democrática e houve abusos de ambos os lados. Então, é fundamental que a imprensa procure veicular para a população a versão verdadeira dos fatos. Houve abuso da polícia, mas o abuso da polícia não invalida a preocupação que a polícia tem que ter em garantir uma manifestação pacífica. Houve abuso dos manifestantes, mas isso não invalida o mérito dessa manifestação e o direito que os manifestantes têm de se manifestar sem medo. É fundamental que essa geração que sai do Facebook, vai para as ruas, vá para as ruas sem medo e que ajude a construir uma sociedade verdadeiramente democrática. E não adianta, não construiremos uma democracia e cidadania apenas por redes sociais, com adolescentes e estudantes tendo medo de sair na rua. Não, eles vão ser estimulados a sair na rua, eles precisam aprender o que é se manifestar numa convivência democrática com o restante da população, que também tem direitos de vir, tem direito de trabalhar, tem uma série de outros direitos que precisam ser respeitados também. É o aprendizado e da convivência democrática, e concordo com o Coronel Camilo, que nós vamos construir a verdadeira sociedade legal e democrática que queremos. Para a gente finalizar, o Fabrício Glória teve ontem o celular furtado. Furtado? Isso, não foi bem um roubo, né? A gente estava entrando ao vivo aqui pelo celular, né? E acabamos, no meio da confusão, um oportunista veio e levou o celular. Bom, enfim, perto dos estragos que aconteceram na cidade e os danos físicos a outros jornalistas e a pessoas que estavam passando por ali, ou também manifestantes que acabaram sofrendo ferimentos, né? A gente viu o caso da Juliana Valone, isso não tem nenhum significado. Porém, entra naquela velha questão que a gente discute aqui na capital, que é a questão da segurança pública. Eu gostaria de ressaltar aqui na próxima... Que surge como grande tema da campanha para o governo do Estado do ano que vem. Sem dúvida. Né? Que surge como grande tema, como tema central da campanha do governo do Estado para o ano que vem. O Datafolha publicou no último fim de semana algumas simulações de pesquisa, os senhores leram com certeza. Em todas essas simulações, o governador Geraldo Alckmin seria reeleito. No entanto, o tema segurança pública aparece, surge, eclode como grande tema da campanha eleitoral de 2014. E por falar em 2014, a gente já se vê nas redes sociais aí manifestações sendo programadas contra os Jogos Olímpicos, os Jogos da Copa do Mundo, né? Então essas manifestações devem continuar, e aqui eu reforço a minha pergunta, né?
de que forma nós vamos garantir o direito à manifestação, sendo que já se causa na internet um movimento muito grande com relação a esse evento esportivo e é um evento que vai receber turistas e que vai fazer com que o Brasil seja exposto para o mundo inteiro. E o que vimos aí na noite de ontem não é uma imagem que a gente... É um alerta. E não é o que a gente quer viver aqui na nossa cidade, no nosso país. A gente quer viver de uma forma livre e segura. Então, é isso aí. Eu gostaria até de complementar, e até nessa linha, né? A Polícia de São Paulo, né, como a Polícia do Brasil, fui comandante aí presidente do Conselho dos Comandantes do Brasil, a intenção da polícia é sempre proteger o cidadão. Aqui em São Paulo, só para ter uma ideia, esses fatos infelizmente, são trágicos, mas lamentáveis, não deveriam acontecer. Mas o trabalho tem que ser nesta linha que o Ricardo Yang falou, ou seja, é a parceria entre o poder público e o cidadão de São Paulo, é que aí as coisas vão funcionar bem. Então, a ideia é, para você que esteja aí nos assistindo, a polícia está aí para protegê-lo, a polícia está aí para dar garantia. São 15 mil vezes por noite que uma viatura atende um cidadão no estado de São Paulo, são 150 mil ligações para o Copom, o trabalho é fantástico, quase 15 partos são feitos em viaturas por mês, né? Dependendo do mês aí é muito, ou seja, a polícia está aí para protegê-lo. A polícia não concorda com isso que aconteceu ontem, os excessos vão ser apurados, pode ter certeza, pode se manifestar à vontade, pacificamente, é um direito que tem e a polícia vai proteger e garantir a manifestação. Mas evite a quebra da ordem, não fique perto das pessoas que estão fazendo desordem, comunique à polícia aqueles que estão fazendo desordem para que a gente não chegue a essa situação. A razão de ser da polícia, eu repito e falo com muita propriedade pelos 3 anos que comandei a Polícia de São Paulo. É para defender você, cidadão de São Paulo, é para a sua segurança. E onde isso não acontecer, comunique que a própria polícia vai tomar providência. Legal. Para finalizar, vereador. Eu gostaria de complementar o vereador Camilo dizendo que todos vocês que estão nos assistindo, que participaram das manifestações, eventualmente tiveram qualquer tipo de abuso das autoridades, da polícia, por favor, enviem para nós aqui na Câmara, enviem para o Coronel Camilo para que ele possa pessoalmente ajudar. O telefone do gabinete do senhor, 3396? 4863. 3396-4863, o telefone do vereador... 4683. Atenção, 3396-4683, o telefone do gabinete do vereador Ricardo Yang e o telefone do gabinete do vereador Coronel Camilo, 3396... 4644. 4644. E tem a página aí dos dois, né? coronelcamilo.com.br. ricardoyang.com.br. E só finalizando, então, Fabrício, eu acho que as manifestações devem continuar, devem ser pacíficas e lembrar os manifestantes que numa sociedade democrática o diálogo é ferramenta fundamental para que se avance nas negociações. A manifestação faz parte do jogo político, mas é através do diálogo que nós efetivamente transformamos. Então, recomendo aos manifestantes, além do respeito à ordem, etc., que comecem agora a dialogar. E recomendo também ao prefeito, ao governador, que sentem na mesa para dialogar, porque não é simplesmente reafirmando a sua posição que vai se resolver a questão. 1h44, vereador Ricardo Yang, sempre um bom papo, muito obrigado. Vereador Coronel Camilo também, né? O vereador Coronel Camilo tem explicações técnicas sempre muito perspicazes para coisas que são difíceis de explicar, hein, vereador? Muitas vezes, não, né? são fáceis, não são difíceis. A gente tem o senhor quando vem aqui, o senhor é sempre muito pontual, muito preciso. E muito ponderado. Muito ponderado. Se eu fosse parado pela polícia numa noite, eu gostaria de ser parado por um policial como o senhor. Isso é um elogio, Muito obrigado. Mas a polícia está aí, é para defender o cidadão. Obrigado, Fabrício. Tudo legal? Tudo bem. Então, beleza. Vai comprar outro celular, cara, que tá na hora. É isso aí, né? Precisa, né? Obrigado, gente. Vamos ver como é que tá o trânsito na cidade de São Paulo nesse início de tarde de sexta-feira, dia 14 de junho de 2013. Olha o trânsito lento no Vale do Anhangabaú em direção à zona norte da cidade de São Paulo, em especial para o motorista que vem pela Avenida 23 de Maio. O trânsito tá lento, você vê aí o efeito de um pequeno rabo de fila no Vale do Anhangabaú na chegada ao túnel João Paulo II. Dificuldade para o paulistano cruzar este trecho, mas à medida que ele entra no túnel, seguramente vai desenvolver uma velocidade maior. Quem sai do Anhangabaú agora e vai em direção a 23 de maio ou a 9 de julho, este motorista desenvolve uma velocidade melhor, não há problemas. A Praça da Bandeira, com a bandeira nova que a gente mostrou aqui na TV Câmara, a bandeira finalmente foi trocada, né, vereador? A Praça da Bandeira também tem aí tempo bom,
Céu aberto, 15, 16 graus na cidade de São Paulo, temperatura típica de outono. E vamos ver como está o mapa de lentidão da CET. O mapa de lentidão da CET aponta que há agora 60 quilômetros de congestionamento nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. A região em que há mais congestionamento, onde o motorista mais sofre com o trânsito, é a zona oeste da cidade, com 31 quilômetros, de uma tendência de alta, segundo a CET. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar de cultura, está na hora de relaxar. A gente vai trazer uma entrevista com o cartunista Jal e vai falar de cultura, agenda cultural do fim de semana aqui no Jornal da Câmara. Fique com a gente.